isso aí, mestre, estamos online. Que voz é essa, né, gente? A voz quase falhou agora, né, pessoal? Parece que é o meu estagiário. E aí, pessoal, tudo bem com vocês, pessoal? Olha só, hoje nós estamos aqui, nós vamos falar sobre trabalho e potência, certo? Dando continuação aí ao nosso estudo de dinâmica, beleza, pessoal? Mas antes disso, você já sabe, né, galera? Tá curtindo o projeto, tá curtindo tudo aqui? Segue a gente nas redes sociais, o @estude com Luiz no Instagram, o meu Instagram pessoal, paulo.filho.rgs, não, paulo.rgs.filho. Eu errei meu próprio Instagram, né? Isso é ótimo. Gente, férias. A gente precisa de férias, a gente precisa descansar, certo? Então, vamos rápido, porque a aula de hoje ela é um pouquinho longa, né? Então, vamos lá. Trabalho e potência. O que é trabalho para você? Estagiário. Trabalho estaria ligado a alguma atividade, a realização de algo que consome energia. Exatamente. Trabalho está ligado a alguma atividade que consome energia, muito bem. Então a gente vai falar hoje sobre o trabalho. Quando a gente fala de trabalho na física, a gente vai falar sobre forças. Por quê? Forças realizam trabalho. Mas o que é esse trabalho? Essa força que você aplica em um corpo, ela provoca uma alteração nesse corpo. Lembra, pessoal? Uma força aplicada em um corpo, ela causa um aumento na velocidade, tá? Por isso que F igual a ma, porque tem aceleração. E a aceleração é a grandeza física que altera a velocidade. E ao mesmo tempo que você está causando essa alteração de velocidade no corpo, você está fazendo esse corpo fazer o quê? Ele se deslocar. Então, o produto da força com o deslocamento gera o trabalho, tá? E trabalho também, como o estagiário bem aqui falou, é uma coisa que gasta energia. Então, trabalho é a transferência de energia a um corpo ou um sistema em razão da aplicação de uma força. O trabalho que é exercido sobre um corpo produz uma variação de energia. A gente vai entender isso porque tem um teorema, que é um teorema maravilhoso, que ajuda a gente a salvar várias questões, que é o teorema trabalho-energia cinética, mas ele vai ficar para a próxima aula, certo? Então, olha só, eu tenho aqui essa imagem, eu tenho esse bloquinho, ele tem aqui uma força, que está nessa forcinha aqui na diagonal, certo? E eu vou deslocar esse bloco de lá até aqui, certo? Para isso, o que eu vou fazer? Essa força na diagonal, vocês já sabem que a gente pode fazer a decomposição dessa força. Então, eu tenho aqui a minha Fx e aqui eu tenho a minha Fy, certo? Qual dessas forças vai realizar esse deslocamento na horizontal? Eu tenho que pegar a força que está na mesma direção e no mesmo sentido de onde para onde eu quero levar a minha caixa. Se eu quero levar a minha caixa aqui, nessa linha reta, eu tenho que pegar uma força que esteja nessa linha reta, nessa linha do meu deslocamento. Então, a única força que é capaz de fazer isso é a minha força Fx, certo? E lembra daquele macete que eu dei para vocês? Se está em pé, está sem sono. Se está deitado, ele está com sono. Então, a Fx ela vai ser um F cosseno de θ. Tudo bem? Então, olha só. A força responsável pelo deslocamento do bloco é a força Fx e o trabalho vai ser dado por quem? Essa letra grega aqui, que significa tal, mas alguns livros você vai achar também W, né, de work, que na verdade vem do alemão, mas o pessoal fala que vem do inglês, enfim, pode usar W também para representar o trabalho, tá? Eu gosto de usar essa letra grega, que significa tal, é igual a força vezes o cosseno de θ. Beleza? Isso é trabalho, é você aplicar a força em um corpo, a aplicação dessa força vai causar um deslocamento desse corpo. Tranquilo? Estagiário, tá tudo bem? Show de bola. Estagiário também assim, tá no ritmo das férias. Ele tá querendo férias. E uma coisa muito importante, pessoal. A unidade de medida de trabalho. A unidade de medida do trabalho vai ser o Joule. Graças ao cientista que fez os estudos nessa parte, que foi o Joule. Gente, o Joule foi maravilhoso. Depois eu vou falar sobre várias curiosidades sobre ele, né? Vamos lá. Nossa, quase me engasguei aqui. Casos especiais. Primeiro caso, força aplicada na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, tá?
Quando eu tenho uma força aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento, preste atenção. A força aqui, ela está na horizontal e o deslocamento também está na horizontal. Agora, você olhando a tela do computador, vai dizer que vai da esquerda para a direita. Tanto que aqui, ó, o setinha da força está igual aqui a setinha do A para o B. Elas possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse caso, não existe ângulo entre a força e o deslocamento. Lembra que eu tenho sempre que ver o ângulo entre a força e o deslocamento. Como não tem um ângulo entre a força e o deslocamento, o cosseno deles é zero. E quanto é que vale o cosseno de zero, hein? Será que o estagiário lembra o cosseno de zero? Não, meio. Vale 1. Muito bem, alguém te deu cola. Cosseno de zero é igual a 1. Então, nesse caso, o trabalho simplesmente vai ser força vezes o deslocamento. Tranquilo? Simples, né? Sim, essa eu lembro, desde o ensino médio, trabalho FD. Trabalho FD. Gostei disso também, trabalho força vezes o deslocamento. Então, olha só, pessoal. Quando o trabalho é um trabalho positivo, ou seja, ele é maior do que zero, a gente classifica esse trabalho como sendo um trabalho motor. O que é o trabalho motor? Nessa situação, a gente vai transferir energia ao sistema sobre o qual a força atua. Beleza? Então, isso é trabalho motor. Agora, quando a gente tem a força na mesma direção, porém em sentido oposto ao deslocamento. Quando o sentido está oposto ao deslocamento, vai ser diferente. Olha aqui, a força F, ela está atuando, ó, aqui, ó. Ela está atuando para cá. E o deslocamento, ele está para lá, porque eu perdi minha noção de direita e esquerda, porque aqui é toda uma outra ambientação, é tudo invertido, então é para lá e para cá, sabe? Meu lado e seu lado, enfim. Então eles estão opostos ali. Quando eles estão opostos, a força e o deslocamento, qual é o ângulo que forma entre eles? Que tem aquela maior abertura assim de meia-lua? 180 graus. Muito bem. Quando a gente tem o cosseno de 180, ele vale quanto? Tô olhando pro estagiário aqui para ver se ele responde. Menos 1. O cosseno de 180, pessoal, é menos 1. Então, o trabalho vai ser menos a força vezes o deslocamento. Paulo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, querido. Isso quer dizer que o trabalho, ele vai ser um trabalho negativo. Quando a gente fala que o trabalho é um trabalho negativo, a gente está falando que esse trabalho é um trabalho resistente, tá? Então, nessa situação, a gente vai retirar energia do sistema sobre o qual a força atua, certo? Então, ó, trabalho positivo, trabalho motor. Você dá energia ao sistema. Trabalho negativo, trabalho resistente. Ele causa uma resistência. Então, ele retira energia do sistema, tá? E é isso. Quando a gente pensa em trabalho, assim, trabalho resistente, você pode lembrar muito da força de atrito, porque a força de atrito, ela é oposta ao sentido do movimento. Então, ela é uma força que vai causar um trabalho resistente, que vai roubar energia daquele sistema. Perfeito? Dúvidas? Beleza. E vamos para o terceiro caso especial, quando o deslocamento ele é perpendicular, força perpendicular ao deslocamento. Quando a força ela é perpendicular ao deslocamento, significa que eles formam um ângulo de 90 graus. Se forma um ângulo de 90 graus, o que a gente tem? Trabalho é igual a força vezes o meu deslocamento, certo? Vezes o cosseno do meu ângulo. Sendo que o meu ângulo aí é 90. E quanto é que vale o cosseno de 90? Penta. Zero. Zero. Vale zero. Tá, meu lado hoje. Tá ruim pro teu lado hoje, gente. O estagiário, vou dar um targifol pro estagiário. De 0 é 0. De 0 é 1. É 0 é 1. De 0 é 1. Faz sentido. 0, 1. Tu sabe, tem uma coisa bem fácil pra gente poder entender isso. Sabe como é que é? Não. Vem aqui pro quadro comigo que eu vou te mostrar. Vambora, calma aí. Gente, eu aprendi isso, eu nunca mais esqueci. Olha só. Você desenha um círculo, certo? Aí 4 partes do círculo, que são os ângulos que a gente quer. Aqui é 0 ou 360, né? Aí aqui é 90, 180 e aqui é 270. Quem está deitado está com... Então eu vou redesenhar uma reta deitada. Certo?
Aí divide isso daqui ao meio. Tudo bem? Então, olha só. Aonde a reta corta, vale 1. Então, aqui, o cosseno, por ele estar deitado, vale 1. Aqui vale 1. Aqui a reta corta? Então, aqui é 0. Como 180 é o oposto. É o oposto, vale menos 1. E aqui a reta corta? É 0. E se te pedisse o seno, você ia fazer a mesma coisa. Você ia desenhar aqui o círculo. Aí aqui, ó. 0, 360, 90, 180 e 270. Quem está em pé está sem sono. Então a reta ela corta onde? Aqui. Certo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai dividir, ó, aqui. Então no seno, o seno de 90 é 1, seno de 180, 270, seno de 0. É isso. Só faz um seno e mexe. Ah. Escreve ali pra mim. O quê? Seno e cosseno. Aqui é o cosseno, porque está deitado. Isso. E aqui é o seno, porque está em pé. Vou editar esse vídeo, vai virar um short pra dar dica pra galera de matemática. Sensacional. É uma maneira fácil de você gravar as coisas. Sério? Nunca tinha pensado nisso. Só decorei aquela do 30, 15, 30, 45. Não é, 2, não 3, seria... 3, 2, 1. Não, isso não, é 30. Ah, não, 60. É, 30. 45, 60. 45, Faz 60. tempo. Ó, tu falou 15, eu falei assim, do Não, 15? não, é. 15 não tá na tabelinha. 45, 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, 1 sem raiz. Isso, esse aqui eu nunca tinha parado pra pensar. Genial. É isso. Então, já temos um shorts aí, pessoal. Vai virar um shorts pra você. Muito fácil, né? Então, quando a gente tem a força perpendicular ao deslocamento, eles formam um ângulo de 90 graus. E o cosseno de 90 é 0. Ou seja, o trabalho ele vai ser igual a 0. Agora, Paulo, por que isso influencia a minha vida? E aí, o que você acha? O estagiário, já que ele tem uma afinidade assim com geografia, tem uma coisa assim na geografia que ela foi assim revolucionária, que a física revolucionou a geografia. Uma coisa chamada de GPS e telecomunicações, certo? O GPS ele funciona a partir de quê? De coordenadas. De coordenadas, mas as coordenadas eles têm que estar onde? Ah, sim. Vem da onde? Vem de um satélite. Vem de um satélite, muito bem. Então, olha só, um satélite orbitando a Terra, ele tem uma órbita circular, certo? E vocês sabem que o vetor de deslocamento numa órbita circular, ele é tangente à curva. E se o satélite ele está orbitando a Terra, ele tem uma força centrípeta, certo? Ou seja, um satélite ao redor da Terra, aqui ó, a força com o deslocamento, ela vai provocar o quê? Vai ter um ângulo de 90 graus. Então o satélite ele tem 0 trabalho para orbitar a Terra. Não é lindo isso? Não é a física influenciando você, geógrafo, você, pessoa que vai querer trabalhar com essa parte de cartografia, com astronomia, né? Então, é isso. É por isso que o trabalho vai ser igual a 0. Então o satélite ele gasta 0 trabalho, 0 energia para estar ali em cima. Fica lá de bobeira. Tranquilo. Vou lá, deixo ele. Por isso tem as órbitas geoestacionárias, bonitinho, você consegue manter o satélite ali bonito. Tá vendo, gente? Tem que estudar física. Física, ela traz benefícios para sua vida. Por mais que você não veja, mas tem bastante benefícios ali. Que a pessoa agora deve estar pensando pra que isso me serve e depois Já ela sabe. pedir um Uber. Exatamente. Zé Delivery. Exatamente, postar lá no Instagram, tipo assim, tô em tal lugar. Isso. É isso, né? Tem muita coisa por trás, não é só isso não, tá, gente? Tem muita teoria da relatividade aí por trás, tem muitas outras coisas aí por trás também. Mas uma das bases que você pode ver é essa, o satélite está lá para isso. O Elon Musk agora que não tá querendo a Starlink, que vai ser aquela internet ultra rápida via satélite. Vem daí também. Para ver se acaba também com roubo de cabo aqui no Rio de Janeiro, né, gente? Seria uma boa, né? Quero ver roubarem um satélite, agora não duvido nada, mas enfim. Na Zona Oeste, ele trocar. Vamos lá, pessoal. Agora, como eu falei com vocês, o trabalho, ele depende de uma força. E aqui eu vou falar de 2 forças com vocês, tá? A primeira força vai ser o quê? Vai ser a força
peso. Então, olha só, eu tenho essa linda imagem de um guindaste puxando aqui alguma coisa de uma construção, você que vai querer fazer engenharia civil, certo? Tem que tomar muito cuidado com o guindaste, tá, gente? Porque o guindaste ele envolve muita física e se der ruim no guindaste, imagina aí o prejuízo financeiro e de vida humana que vai acontecer caso esse negócio aqui despenque, né? Então, o trabalho da força-peso, ele vai ser dado por trabalho igual a força vezes o cosseno de θ. Como a força e o deslocamento, eles têm a mesma direção, porém em sentidos opostos. Por quê? Porque a força, ela está para baixo, certo? Força-peso. E você está fazendo o quê? Você está levantando um negócio. Se eles têm sentidos opostos, nós temos um cosseno de 180 graus. Então, o trabalho vai ser negativo. Show! E se eu estiver descendo? A força vai ter a mesma direção e sentido do deslocamento. Então, o trabalho vai ser o quê? Vai ser positivo. Então, olha só. Força é força-peso. Como que a gente calcula força-peso? Massa vezes a gravidade. Então, e o deslocamento da força-peso? Força-peso está sempre relacionado a alturas, pessoal. O deslocamento sempre vai estar associado a alguma altura, beleza? Então, se está subindo, nós temos cosseno 180, menos 1. Trabalho é negativo. Trabalho resistente. A força-peso faz força para querer descer, certo? E se estiver descendo, o cosseno é 0. Então, o cosseno de 0 é 1, certo? Então, o trabalho é um trabalho motor porque está o quê? Na direção e sentido da força. Mas, Paulo, pensar nisso dificulta, né? É complicado, seno, cosseno. Gente, usa a lógica. É gravidade. Se você está subindo, você está indo contra a gravidade, certo? Não é natural as coisas subirem. Então, está indo contra a gravidade. Então, o trabalho ele vai ser resistente, é negativo. Se você está descendo, você está a favor da gravidade. Se você está a favor da gravidade, então o trabalho vai ser um trabalho positivo. Difícil? Não. Tranquilo, né? Tranquilinho? Ele faz uma cara. Eu queria ter uma câmera. Tinha que ter duas câmeras aqui, ó. Aqui e ali, olhando pra cara dele. Só pra ver como é que é. Vamos lá, estagiário. Preste atenção aqui. Olha só. Eu tenho aqui a bolinha 1, certo? A bolinha 2 e a bolinha 3. Elas fazem 3 caminhos diferentes, certo? Qual desses 3 caminhos... Oh, dei resposta. Qual desses 3 caminhos realiza maior trabalho? Você de casa aí, qual desses você acha que realiza maior trabalho? É o caminho 1? É o caminho 2? Ou é o caminho... Tô me sentindo agora o Celso Portiolli. Só queria ter aquele vozeirão. Tá, menina, fantasia. Só que... Não, fantasia, cara. Tu entrega a tua idade, cara. Eles não sabem nem o que é fantasia, cara. Sempre reprisa. Reprisa aonde? Olha, essa geração dos anos 90, né, pessoal? É complicado. Ainda bem que eu nasci em 2000. Tô bem novinho. 2000 tu tava Cala, a faculdade. olha, mentira. Então, gente, qual que realiza o maior trabalho? Caminho 1? Celso, eu iria Na 1? Tem certeza? Não. Então escolhe outra. Então calma aí, eu tô calmo. Eu iria na 3. Na 3? Quando eu escolhi outra, que eu vou na 2. Escolhe outra. Seria a 2. E se eu te falar que o trabalho de 1, de 2 e de 3 são iguais? Pô, é pegadinha. Não é pegadinha, não. Deixa eu só explicar porque eu pensei a 1. Ah, Porque na 1 eu falei, pô, ele tá indo direto contra a gravidade. contra a gravidade. Uhum. Foi o que eu pensei, eu falei, então... Aí o tu trabalho- pensou assim, na 3 ele tá subindo mais escada, ele tá vencendo a gravidade aos poucos. Exatamente. Ah, tá, muito bem. Mas olha só, Tá errado. o que eu falei do trabalho da força-peso? O trabalho da força-peso vai ser a força vezes o deslocamento, vezes a altura, certo? A bolinha não muda, a força-peso dela é a mesma, apesar de terem cores diferentes, eu considero a mesma bolinha. E a altura que elas estão chegando é o quê? É a mesma. Então, independentemente da trajetória, a força-peso ela não depende da trajetória. Ela só depende do quê? Do ponto inicial, de onde você está, e a altura que você quer chegar. A trajetória que você faz, o caminho que você faz para chegar até lá, não importa. O que importa é a altura. Então, essas 3 bolinhas, como elas estão chegando à mesma altura, elas têm o quê? A mesmo trabalho.
Isso independe do tempo que eu levaria para colocar ela naquela altura. Sim. Ah, O trabalho vai ser o mesmo. eu erraria fácil. Eu acho que é o seguinte. Questão... Ele levou mais tempo para botar a bolinha ali, fez um trabalho maior. Não, o tempo ele vai influenciar quando a gente for falar sobre potência. Aí vai influenciar, mas o trabalho não. O trabalho é força e o deslocamento. Só isso. Show de bola. Tranquilo, né? Difícil. Agora faz E não, mas isso daqui é uma questão conceitual que muitos vestibulares eles cobram essa parte e muita gente erra isso, justamente por não pegar essa parte conceitual. Certo? É porque a gente acha que não pode ser o mesmo trabalho. Depois vocês falam que a física é difícil. A física não é de vocês que complicam a física é tranquila. Vamos lá. Trabalho de uma força variável, quando a força ela não é constante. Quando a força ela é variável, ela vai vir para a gente em forma de gráfico. E toda vez que a gente tiver o trabalho, pedir para calcular o trabalho do gráfico da força em função do deslocamento, o trabalho ele vai ser dado pelo quê? Pela área do gráfico. Então, por exemplo, áreas comuns que a gente conhece, tá, gente? Isso daqui, essa área 1 aqui, apesar de não parecer, é um trapézio, mas esse trapézio ele tá em pé, tá? Vem aqui no quadro rapidinho. Ó, eu ia apagar, mas não vou apagar não. Normalmente, a gente conhece o trapézio assim, né? Aí aqui, ó, é a base menor, aqui é a base maior e esse cara aqui é a altura, certo? Na física, quando a gente pega um gráfico, normalmente o trapézio ele tá em pé, então ele tá assim, ó. Aqui continua sendo a base menor, aqui continua sendo a base maior e aqui continua sendo a altura H, certo? E como que é a fórmula do trapézio? Quem lembra? Área do trapézio. Muito bem. Lembrei. Muito bem. H sobre 2. Outra também que todo mundo conhece, que também é muito usado nos gráficos, é a fórmula do triângulo, que é a base vezes a altura sobre 2. E o outro também, que é muito comum, é a do retângulo, que a área é base vezes altura. Tá? Então aí, ó, essas três são as que são mais utilizadas, tá, pessoal? Não vai ter uma área, do losango, do não sei o que. Não vai ter isso. É basicamente isso. É trapézio, triângulo e retângulo. Eu ia falar paralelepípedo, olha aí. Querendo dificultar a vida. Acabei de falar que a física era fácil, mas enfim. Eu não sei porquê, veio o retângulo na minha cabeça, veio a imagem de um retângulo, mas a palavra veio paralelepípedo, que era mais difícil. Coisas da vida, né, pessoal? Vamos lá. Então, olha só. Se a reta estiver acima do zero, nós temos um trabalho que é trabalho positivo, trabalho motor. Se a reta estiver abaixo do zero, nós temos um trabalho resistente, trabalho negativo, certo? Área maior que zero, trabalho positivo. Área menor que zero, trabalho negativo. Tranquilão, né? Difícil? Super de boas. Trabalho da força elástica. Então vamos lá. Trabalho da força elástica vai ser o que, pessoal? Vai ser o trabalho realizado em uma mola. Até porque, para você poder distender uma mola, você precisa aplicar uma força ali. Você precisa puxar a mola ou você precisa comprimir a mola, certo? Então, já temos a força. O deslocamento vai ser o quanto você puxou ou o quanto você comprimiu a mola. E o trabalho da força elástica, ela vai vir através de um gráfico. Porque olha só, força elástica, que é a minha força, e x, que é a deformação da mola. Lembra da área do triângulo que eu falei com vocês? Que é base vezes altura sobre 2? A minha base é o x, que é a deformação da mola, e a minha altura é a minha força elástica, que é k vezes x. X vezes x é x ao quadrado, então o trabalho da força elástica vai ser kx quadrado sobre 2. Difícil? Tranquilo, né? Nossa, fiz um negócio aqui tão bonitinho. Tá bonitinho, tá? Ah, que bom. Aí de você se falasse que não. E quando que o trabalho vai ser positivo e quando que o trabalho vai ser negativo? O trabalho ele vai ser positivo quando a mola ela volta para o seu estado natural. Lembra, pessoal, uma mola ela não quer ser deformada, ela não quer ser
incomodada. Ela quer sempre ficar no seu estado natural. Então, quando ela estiver voltando para o seu estado natural, ela está fazendo força positiva, força na direção do deslocamento, força para ela voltar ao seu estado de paz, seu estado natural. O trabalho vai ser resistente, vai ser negativo, quando você estiver tirando a mola do seu estado natural, do seu estado de paz. Ela quer sair do seu estado de paz? Ela não quer sair do estado de paz. Se você quer sair do seu estado de paz, você também não quer sair do seu estado de paz. Ninguém quer sair do seu estado de paz. Então, quando vem aquela pessoa e tira a gente do estado de paz, aí o que você faz? Você faz uma resistência. No nosso caso, a gente fica de cara emburrada, gente. Vai falar que eu tiro a paz do professor. Raramente Vocês estão de prova que eu não falei absolutamente nada. Ele está se doendo. Não foi uma indireta. Não foi uma indireta, não. Mas você tá vendo? Quando aquela pessoa ela tira o seu estado de paz, aí você fica, né? No meu caso, a minha sobrancelha ela já levanta logo, né? Que eu já olho logo assim e falo assim, caraca, cara. Aqui, ó, acabando desalinhando todos os meus chakras, né? A mola é a mesma coisa, tá? Se ela está voltando ao seu estado natural, trabalho positivo. Se ela está sendo distendida ou comprimida, ela está fazendo um trabalho negativo, trabalho resistente. Show? Dúvidas? Tranquilo? Estagiário, tá tudo ok? Tudo tranquilo. Sobreviveu? Por enquanto sim, mas... Mais uma coisa, o trabalho da força elástica também não depende da trajetória. Até porque, né, só uma linha reta, não tem muita coisa o que fazer. Vamos lá, pessoal. Potência. Deixa eu só apagar o quadro aqui, que eu vou precisar fazer uma demonstração com vocês. Quer continuar, eu apago. Tá prestativo. Olha ele. Tá prestativo. Agora eu confirmo assim que eu não tô muito bem hoje. Gente, é férias. Férias faz isso com a pessoa. Então, olha só. O que é a potência? Quando você tem um carro, o que faz você falar assim, caraca, meu carro tem muita potência? E aí, estagiário? Cara, eu tenho um Corsa 1.0 no gás. Então, mas ele é 1.0, isso daí já indica o quê? A sua potência. Fraquíssimo. Se ele... No gás. É 0. Com ar-condicionado. É 0. Ele vira o 0.5 então, né? Então, olha só, pessoal. Se o carro fosse o carro 1.0, isso daí indica... Opa, até passei aqui. Isso daqui indica a potência do carro, né? Quanto ele vai conseguir, né, naquele poder de arrancada. Um carro 1.6, tu pisa no acelerador, ele vai, né? O carro 1.0, o que ele faz? Ele vai. Ele vai. Se eu fosse professor de geografia, eu teria 1.6. Professor de geografia, da de física. Professor de física não tem nem carro, ele pega carona. Eu gosto disso. Então, olha só, né? A potência é justamente isso. É quanto trabalho você consegue realizar em quanto tempo. Então, a potência, ela vai ser o trabalho dividido pelo tempo. Quanto menor o tempo que você executa aquele trabalho, maior vai ser a sua potência. Então, menor o tempo, maior a potência, mais rápido é o trabalho. Por isso consome mais combustível? Pode ser, né? Porque para realizar trabalho a gente precisa de uma energia ali, precisa de uma fonte, né? Se não tiver... Ah, meu carro é 1.6, aí dá aquela arrancada para parar no sinal, gastou 50 litros de gasolina. Opala, esse colecionador. Opala, nossa, enfim, ele entrega a idade, né? Vem pra cá, gente. Olha só, potência. Potência, eu falei para vocês que é o trabalho sobre o tempo. Mas vamos relembrar quem é o trabalho? O trabalho, ele é a força vezes o deslocamento. Então, aqui, dividido pelo tempo. Caraca, não tá fazendo memória isso, não? Deveria. Para vocês também. Por quê? Deslocamento, você andar uma certa distância. Por um certo tempo, isso daqui te relembra o quê? Distância sobre o tempo. Velocidade. Muito bem! ΔT. Muito bem! Então, olha só, a potência, ela também pode ser definida como sendo a força vezes a velocidade. Isso daqui é a potência. Então, a gente pode calcular a potência de duas maneiras. Lindo, né?
Sensacional. As coisas se combinam, eu gosto disso na física, mas uma coisa combina com a outra. E olha só, a unidade de medida da potência é o watts, que foi o cara chamado James Watts que inseriu esse conceito. E isso, essa questão de trabalho, de potência, de coisa, ainda mais agora ali vai vir a questão também do rendimento, isso vem lá da primeira revolução industrial, pessoal. Porque a primeira revolução industrial a gente tinha o quê? Máquinas térmicas, né? E antes, a humanidade ela usava o quê para fazer trabalho pesado? Os animais, tração animal, tração humana. Tração animal. E qual animal específico? O boi. Cavalo também. Cavalo. Cavalo. Tanto que o carro ele é medido em quê? Em cavalos de potência. Nesse caso, lá na época do Joule, na época do Watt, era o cavalo a vapor, né? Mas a gente também tem o horsepower. Mas é o horsepower. E você substituía. Eu precisava de 10 cavalos para poder realizar esse trabalho. Agora eu faço uma máquina, com uma máquina só. Então você fala que aquela máquina tem 10 cavalos de potência. É por isso que hoje, infelizmente, aí pegando a questão do racismo na transmissão esportiva, geralmente se associa o jogador negro, quando ele é forte, à figura do cavalo. Esse cara é um cavalo jogando, esse cara tem a força de um cavalo. Provavelmente vem daí, porque a gente tem sempre a ideia de associar força, potência ao cavalo. Exatamente. Tá vendo? Aprendi mais uma coisa aqui na aula de física. Tá? Gente, olha, essa aula aqui, ela é mind-blowing. Ela faz você o quê? Ela faz você abrir seus horizontes, né? Então, olha só, tá aqui bonitinho no slide, para o estagiário não deu tempo de vocês copiarem aquilo ali, né? Mas eu deixei aqui bonitinho. Não, precisa não, tá aqui, cara. Eu fiz bonitinho, olha só. Ó. Ui, quase derrubando as coisas aqui. Não fui eu dessa vez. Quase fui eu agora. Então, ó, deslocamento sobre o tempo, a gente tem que potência também é força vezes a velocidade. Lembrem disso, tá, pessoal? E por último, nós temos o rendimento. Rendimento é a eficiência de uma máquina. A eficiência ela é representada por essa letrinha grega aqui, que ela é chamada de Ni, certo? E ela representa o rendimento. O rendimento vai ser a potência útil, a potência utilizada, dividido pela potência total, tá? Sendo que nenhuma máquina ela utiliza a potência total 100%. Ela recebe 10 não sei quanto de energia, ela vai usar tudo isso? Não. Por quê? Porque nós não vivemos no mundo ideal. Sempre haverá perdas, tá? Sempre há perdas. Você tem perda por calor, você tem perda por atrito, você tem perda por inúmeras coisas. Então a gente nunca consegue 100% de rendimento. Por isso meu corcinho quebra de nada. Manutenção, o nome de... Falta de Pra manutenção. Falta de... enfim. No caso, não, tem um nome chamado manutenção preventiva. Não é manutenção, quebrou, vou fazer manutenção. Você previne aquele negócio de quebrar, né? Quando o mecânico fala assim, é bom trocar. Aí tu fala assim, não, meu carro aguenta. Não aguenta. Tem paralelo? Né? Enfim, c'est la vie, né? Vamos lá, pessoal, vamos começar fazendo aqui o nosso primeiro exercício que já começou aqui, ó, ótimo. Vamos ler aqui, olha só. Uma força F atua sobre uma partícula e desloca por 8 metros numa trajetória, e a desloca, na verdade, por 8 metros numa trajetória retilínea. Durante um intervalo, F possui a mesma direção do deslocamento da partícula, porém sua intensidade varia como mostrado a seguir. O trabalho realizado pela força F sobre a partícula no percurso inteiro é... E aí, pessoal? Como é que a gente faria essa questão, hein? Pela área. Pela área? Então vamos começar pela área, né? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui rapidinho, deixa aí. O pessoal ver bem o gráfico. Vamos começar aqui. Tem 3 triângulos e um retângulo. Não é mais fácil fazer um triângulo e um trapézio? Né? Não tem muita segurança. Três triângulos, tu quer? Quando a pessoa não tem muita segurança, ela joga 3, fala um elimina o outro, só o trapézio. Olha, meu Deus do céu. Ai, meu Deus Vai do que céu. dá certo. Possibilities. Vamos lá. Questão número 1. O trabalho ele vai ser a área 1 mais a área 2.
A área 1 vai ser a área daquele triângulo que a gente viu ali, né? Então, olha só. O trabalho aqui, ele vai ser base vezes altura sobre 2, mais base maior, mais a base menor, vezes a altura sobre 2. Então, vamos olhar ali no desenho, no gráfico, e ver o que a gente tem aqui. Então, olha só. Do primeiro triângulo, a minha base começa no 0 e termina no 2, certo? E a altura vai lá no menos 4. Então, eu tenho aqui, a base é 2 e a altura é menos 4 sobre 2. Mais, vamos ver aqui agora o nosso trapézio. O nosso trapézio, a base menor é um intervalo. Ela vai de 4 a 6. De 4 para chegar a 6, a gente anda quanto? 2. E a base maior, ela vai do 2 até o 8. Do 2 para chegar no 8, a gente andou quanto? 6. Então, aqui vai ser, ó, 6 mais 2 vezes a altura, que está aqui em cima, é 4. Então, aqui é 4, dividido por 2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cortar esse 2 com esse 2 e esse 2 com esse 4 aqui fica valendo de 2. Perfeito? Então, o trabalho aqui vai ser quanto? Vai ser menos 4 mais 6 mais 2, 8 vezes 2, 16. 16 menos 4 vai me dar 12 joules. Letra C. Certo? Pode dar um print. Espera aí. Esqueci aqui meu passador. Dá um print aí, galera. Ah, tá. Nem deixa eu ficar azulzinho, cara. Eu gosto quando fica azulzinho, que eu sei que eu Então acertei. vamos ver se fica azulzinho agora. Espera aí. Agora sim, deixa eu ver se vai ficar Quero ver se azulzinho. vai ficar azulzinho. Vai ficar azulzinho. Ah lá. Ah lá, demora, né? Aí ficou azulzinho. Eu gosto assim. Eu gosto quando fica azulzinho, que eu sei que acertei. Certo, pessoal? Dúvidas? Não, né? Super tranquilo. Tranquilo? Beleza. Temos tempo ainda? Mais uma? Então tá bom. Olha só. O trabalho realizado por uma força constante que atua em um corpo na direção do seu movimento é calculado pelo produto entre a força e o deslocamento realizado pelo corpo sob a ação dessa força. Ele já me deu a fórmula, né? A questão já me deu a fórmula. Se a força está a favor do movimento, dizemos que o trabalho é motor. Se a força está no sentido contrário ao movimento, dizemos que seu trabalho é resistente. Ou seja, nem precisaria ter dado essa aula mesmo no caso, né? Era só ler essa questão, que ela pegou tudo aquilo que eu falei e resumiu, tá tudo aqui, tá? É isso, beleza, né? A intensidade da força de atrito que, agindo em um corpo lançado sobre uma superfície horizontal, realiza um trabalho resistente de 120 joules, fazendo o corpo parar após percorrer a uma distância em linha reta de 8 metros. Em newtons é igual a... Então ele quer saber a força, né? Falou, era só para encher linguiça. Então vamos lá, pessoal. Eu sei que trabalho é igual a força vezes o meu deslocamento. Nesse caso, o trabalho é um trabalho resistente. Então, se o trabalho é resistente, o trabalho ele vai ser um trabalho negativo, certo? Então, aqui vai ser... Não vou trabalhar muito com isso, não, mas enfim. É 120 igual a força de atrito, que é a força que está fazendo o trabalho resistente, e o deslocamento, que é de 8 metros. Então, aqui eu tenho menos 120 dividido por 8 é igual a força de atrito. Então, quanto é que vai valer a minha força de atrito aqui? 120 dividido por 8 dá 15? Deixa eu simplificar primeiro. Vai simplificar quanto? Por 2? 120 por 4 dá 3. Então dá 30 sobre 2. 15. Tá vendo? Vamos ver se vai ficar azul. Vamos ver se vai ficar azul. Adoro quando fica azul. Falei igual o Miguel Neto agora. Vamos ver se vai ficar azul. 15 joules. Certo, pessoal? Então tá aí, já temos aí, ó, já fiz 2 exercícios com vocês, matéria também tá ali, ó, se não entendeu o conteúdo, é só voltar. E tem mais aí, ó, 3 exercíciozinhos para vocês estudarem, certo? Beijo grande, pessoal, e até a próxima, galera. Tchau, tchau, galera.